E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Foram bem de fim de semana? Como é que passaram o Dia das Mães? Passaram aí juntinho com a mamãe? Galera, eu tô aqui gravando esse vídeo, né? E tava rolando a discussão na comunidade de vocês ali. Hoje é domingo, eu tô aqui gravando no domingo. Pelo menos a abertura. A aula eu já tinha gravado, tô gravando a abertura. E o pessoal tá perguntando se o professor criou a comunidade das atividades, e eu tô pensando, né? Eu pagava pra ver vocês fazendo esses vídeos da educação física, o povo desengonçado. Pode colocar aqui nessa comunidade que eu quero ver esses vídeos de vocês depois, viu? Mas galera, nós falando sério agora, a gente tá no capítulo 15, discutindo um pouquinho da população brasileira e a gente parou na página 16. A gente vai começar agora a ver, tá? Um pouquinho dessa distribuição, como a população brasileira está distribuída dentro do espaço geográfico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou para o computador, que eu salvei as apostilas em PDF, e eu vou grifando e mostrando para vocês algumas coisas que eu quero que vocês vejam nas apostilas, tá bom? É um sisteminha, acho que ficou legal aqui, que eu gravei para vocês. Aí eu fiz também uma vinhetinha. Ah, outra coisa, hein? Quem não tiver cadastrado, vai lá embaixo, se cadastra no canal, dá um like, certo? Agora eu virei youtuber, tô famoso, entendeu? Quem não tiver cadastrado no canal vai perder 2 pontos na média no final do ano. Mas galera, é isso. Vai lá, se cadastra, curte. Enquanto isso aí, ó, eu fiz uma vinhetinha também pra gente poder. Já que tinha que fazer, vamos fazer uma coisinha legal, né? Roda a vinheta do canal. E aí, pessoal, tudo bem? Voltei aqui, ó. Seguinte, agora aqui pelo computador eu vou mostrando pra vocês aqui. Eu joguei as nossas apostilas em PDF, tá bom? E a gente vai vendo aí algumas coisas que eu quero pontuar com vocês, tá legal? Bom, a gente vai ver um pouquinho aí sobre a população brasileira, né? Algumas coisas importantes, os movimentos migratórios, como é que funciona aí algumas coisas na população. Então eu já dei uma grifada aqui mais ou menos em algumas coisas que eu quero trabalhar com vocês, tá bom? E a gente vai discutindo. Primeira coisa, a população brasileira, 204 já milhões de habitantes, tá? O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Só que a população brasileira, galera, ela não está dividida dentro do território de forma igual, tá? O que que acontece? A população brasileira, na sua maioria, ó, ela se encontra aqui, ó, na região litorânea do país, tá? Ela se encontra na região litorânea do Brasil, ó. Ela não tem uma grande ocupação, ó, pode ver, ó, que a maioria da população está aqui, ó. Então, quando eu falo que o Brasil, tá, a população está totalmente no litoral, a maioria está aqui, tá? Nós temos aqui no Brasil, ó, no centro aqui, ó, na região norte, ó, um grande vazio demográfico. O que é um vazio demográfico? São poucas pessoas morando nessa região, tá bom? Na região do centro-oeste também tem poucos moradores. Tem uma parte boa aqui em Brasília, mas a maioria aí tem um vaziozinho demográfico, tá bom? Então isso já é a primeira coisa importante que a gente precisa ver aqui, tá? Que a população, a grande maioria da população está no litoral, certo? Por que essa população está no litoral, tá? A região, conforme os portugueses foram chegando, eles foram ocupando aqui a região litorânea. E aí, as principais coisas, as principais atividades foram se formando no litoral. E demorou-se muito para fazer um projeto que levasse as pessoas para o centro do país. Tá bom? Então, olha lá, o desenvolvimento da cafeicultura e industrialização no país concentram-se nas áreas próximas à costa, tá? Sobretudo na parte do sudeste, tá bom? Outra coisa que ele fala aqui, ó, que a região do Brasil mais urbanizada é a região metropolitana de São Paulo e do Rio, tá? Que também são aqui perto do litoral, beleza? Uma coisa importante que ele vai falar aqui no texto é o que? Esse gráfico aqui, ó. Ele mostra o seguinte, que a população brasileira na década de 60, ela era uma população rural. Era quase aqui 80%, 70 e poucos por cento rural. E aqui, ó, a parte urbana era menor. O que aconteceu? Isso mudou. Hoje a população brasileira ela é mais urbana e ela é menos rural, tá bom?
Nos anos de 2010 aí, ó, já tem menos de 20% das pessoas morando no campo e quase 80%, 81, 82% das pessoas vivendo na cidade. Tá? Então essa foi uma modificação muito grande que aconteceu na estrutura da população brasileira. O Brasil, que era um país considerado rural, hoje é um país já mais urbano, tá bom? Tem pouca gente morando no campo e muita gente morando na cidade, tá? Aí o texto fala um pouco sobre o crescimento, né, a evolução do crescimento da população brasileira. Então ele fala o seguinte, que no século XX a população passou a crescer. Tá? E entre 1960 e 1910, tem um gráfico aqui embaixo, fala que o crescimento foi absurdo, que a população triplicou, indo de 70 milhões a 190 milhões. Então esse gráfico aqui, ó, olha o que ele mostra aqui, ó, tá? Na Copa de 70 tinha uma musiquinha, que era 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Então de 90 milhões aqui da Copa de 70, tá? Em 40 anos, olha o que aconteceu com a população. Quase que dobrou, certo? Em 2010 ela era quase 200 milhões de habitantes. Então, ó, a população ela teve aqui, ó, ela demorou 70 anos. Em 70 anos ela demorou aqui, ó, ela fez esse crescimentinho aqui. Depois aqui, ó, em 40, praticamente ela cresceu vertiginosamente, né, gente? Olha o tamanho do crescimento aí da população, tá bom? Na década de 30, o crescimento foi influenciado pela imigração. Quase 4 milhões de estrangeiros entraram aqui no nosso país, entraram no Brasil, tá bom? Então, o principal motivo foi esse. E aí nos outros, não, aí foi o crescimento mesmo. As pessoas foram tendo filho, foram crescendo e o país foi crescendo demais. Aqui mostra, ó, em 2010, ó, a taxa de fecundidade, tá? Quanto que se crescia. Ó, então, nos estados menos desenvolvidos, tem estados aqui, ó, Acre, Amazonas, ó, o crescimento era quase de 3%. Tá? Se você for pegar já, por exemplo, os estados aqui mais organizados, São Paulo e Rio, ó, as áreas mais urbanas, o crescimento já é menor, percebe? Então, aonde você tem menos informação, menos cidade, as pessoas estão lá no campo, tal, ó, o crescimento é maior, tá bom? Isso é uma coisa também importante nas taxas de crescimento do Brasil. Mas essa taxa de crescimento, a taxa de natalidade no Brasil, ela também tem uma queda, tá? Como também a taxa de mortalidade. Então, olha só, no Brasil aqui, ó, você tinha uma taxa de natalidade enorme, ó. Olha o que vai acontecendo, ó. Lembra que a gente falou das taxas de natalidade no mundo? A gente falou isso ano passado e está falando isso de novo esse ano, tá? Que as taxas de natalidade estão caindo. Continua. Isso aqui também é uma realidade na população brasileira, tá? E ele vai falar aqui, ó, o principal motivo para a desaceleração do crescimento populacional é a queda na fecundidade, ou seja, o fato das mulheres brasileiras terem cada vez menos filhos. Em 1960, as brasileiras tinham em média 6,3 filhos, tá? Hoje, a média é de 1,7 filhos. Eles acham que em 2030 a média vai ser 1,5 filho por mulher, de média, tá, gente? Não dá para ter 1,5 filho, tá bom? Mas então isso significa que a população brasileira vai crescer menos. Se ela vai crescer menos, se ela vai viver mais, a gente vai ter um problema. A gente vai ter, ó, um processo de envelhecimento na população. Então, se você olhar lá na página 20 do livro, tá, pessoal? Vamos seguir no livro, hein? Pegaram o livro aí já? Ó, lá na página 20, vai falar um pouco desse envelhecimento da população, tá bom? Só que quando uma população de um país envelhece, galera, ela começa a gerar um problema, tá? Nós tínhamos aqui, ó, uma pirâmide etária, tá, de crescimento. Olha como era o crescimento brasileiro, ó. Formava mesmo uma pirâmide, tá? Hoje, olha como é o crescimento em 2010, ó. Pouca criança nascendo, menos crianças, né? Mais adultos, e olha aqui, ó, o envelhecimento, ó. As pessoas vão ficando mais velhas. Isso gera um problema. Que problema é esse? Tá? Se você tem muita gente velha e pouco jovem na sociedade, vai acontecer o seguinte, gente. Pouca gente para trabalhar. Vai chegar uma hora, países, por exemplo, que nem a Alemanha, Japão, tem pouca mão de obra. Pouca gente para trabalhar no mercado, pouca gente para trabalhar na padaria, poucas pessoas para trabalhar nos serviços normais, né? Outra coisa,
pouca gente recolhendo INSS. Vai gerar um déficit na Previdência, porque você vai ter 200 mil aposentados e só 50 mil pessoas pagando. Isso vai gerar um outro problema, falta de grana. Não sei se vocês percebem, nos últimos anos, sempre está tendo as reformas da Previdência. Por que teve a reforma da Previdência? Porque calculou assim, o brasileiro vai viver 70 anos. Então a gente vai pagar para ele dos 50 aos 70, vamos juntar dinheiro para 20 anos. Só que os caras começaram a viver 30 anos, começaram a viver até 80, começaram a viver até 85, começaram a viver até 87. Aí tinha que pagar 17 anos a mais e não tinha recolhido dinheiro. Então toda vez que eles fazem uma reforma na Previdência, a cada 10, 15 anos, o governo tem que fazer uma nova reforma na Previdência, porque ele tem que reajustar os valores com a quantidade de dinheiro que ele tem. E isso gera um problema. Então ele fala aqui, ó, nessa página, ó, na página 20, ó. O desafio é a manutenção de uma previdência social capaz de dar suporte à população idosa crescente. Como a previdência é financiada pela população economicamente ativa, população economicamente ativa são as pessoas que estão trabalhando na sociedade, tá? São as pessoas que estão em idade de trabalho. Se essa não cresce de maneira proporcional à população idosa, pode-se chegar a um ponto que a contribuição dos trabalhadores venha a ser insuficiente para garantir os seus recursos. Perceberam aí? Gente, além disso, desse problema de crescimento e tal, o texto vai falar um pouquinho sobre a diversidade racial e vai falar um pouquinho também sobre a mulher, como que é a mulher dentro da sociedade brasileira. Então, assim, a sociedade brasileira sempre se autodenominou branca, tá? Quando você chegava nos caras, você é o quê? Branco. Essa mudança só mudou de 2010 para cá. Por que mudou de 2010 para cá? Porque começou a ter benefícios quem não era da população branca. Então as pessoas começaram a se declarar de outras cores. Então olha só, no censo de 2010, pela primeira vez, a população brasileira deixou de se declarar branca. E 47% dos brasileiros apenas se declararam brancos, diante de 52,3% não brancos, que aí são pretos, pardos, amarelos e indígenas. Tá? A valorização da diversidade étnico-racial é um traço importante da identidade nacional, um fato bastante recente de nossa história, porque os caras não se aceitavam. E aí eu quero mostrar para vocês esse mapa, eu acho esse mapa muito bacana, eu vou até trazer a minha imagem para cá. Esse mapa é o seguinte, população branca no Brasil. A maioria da população branca no Brasil está aqui, ó, sul e sudeste. E se você for olhar agora a população negra, no sul, ó, pouquíssimos negros. Tá vendo? Aonde está a maioria dos negros? No nordeste, no norte. Tá? Olha lá. População, aqui é a população parda. População preta, já tem menos, ó. População indígena, olha onde está a maioria da população indígena. Tá vendo? Lá no nortão do país. Então, ó, esses mapas, quando você contrapõe um com o outro, ó, os amarelos, ó, aliás, os brancos, tá? Os pardos e os negros aqui, ó. Viu a diferença de uma população para outra? Eu achei esse mapa que eles colocaram bastante interessante, tá? Além da diferença da população que eles colocaram aí, tá? Uma coisa importante que ele vai falar aqui, ó. Percebe-se a desigualdade social entre as categorias étnico-raciais. É uma maneira de discutir essa cidadania. Aí ele vai fazer algumas perguntinhas pra gente, tá? Mas aqui ele vai falar também da participação da mulher. Como é que está a participação da mulher nessa sociedade brasileira? Tá? Como que ela interage? Então é o seguinte, ó. A mulher é maioria no Brasil. Então ele fala assim, ó. 51% da população brasileira é feminina. Tá bom? Só que ela não é a maioria trabalhando. Tá? Pouco mais de 40% das mulheres, ó, tem carteira assinada. Então, apesar da mulher ter 51%, no trabalho, só 40% das mulheres trabalham. Então, olha lá, população, tá vendo? A maior parte da população, ó, aqui é a população economicamente ativa, tá? Então, na população crescente, a mulher é a maioria, mas na população economicamente ativa, os homens são a maioria.
E a carteira assinada também. Ó, o homem também é a maioria. Então, apesar da mulher ser a maioria na sociedade, ela não é a maioria nos postos de trabalho. Isso é uma situação aí que não deveria acontecer, tá bom? Outra coisa que ele fala aqui é que, por exemplo, na década de 70, só 18% dos trabalhadores eram mulheres. Essa situação melhorou muito, tá? Melhorou muito. Hoje você tem as mulheres crescendo nesse mercado de trabalho. Tá? Hoje você tem as mulheres crescendo. Até pouco mais de 40% das mulheres estão no mercado de trabalho. Melhorou, mas ainda poderia ser melhor. Outra coisa que ele vai falar aqui são dos salários, ó. Os salários das mulheres são mais baixos que os homens, independente da escolaridade, certo? Então as mulheres, elas possuem até mais estudo que os homens, só que elas têm menos salário. O salário dos homens ainda é maior que o das mulheres. Isso é um outro problema que a nossa sociedade não corrigiu, tá bom? Pessoal, algumas atividades aqui para vocês irem se divertindo, tá? Mas a gente ainda vai continuar mais um pouquinho. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Quero falar também sobre os movimentos da população brasileira, tá bom? A população brasileira, pessoal, ela sempre se movimentou, tá? Então, ela vai se movimentando no espaço aí, e é o que a gente vai chamar de migrações. Desculpem. A migração é sempre esse movimento populacional aí que as pessoas vão fazer. Ele vai trazer alguns mapas bem interessantes, tá? Gente, para uma população se movimentar, nós temos duas coisas. Nós temos os fatores de repulsão. O que é um fator de repulsão? É um fator que faz as pessoas saírem do lugar, tá? Não tá bom onde eu tô morando, tá seco, tô passando fome, tô passando necessidade, tem uma guerra, tá tendo uma briga política. Esses fatores de repulsão fazem as pessoas saírem. E quando ela sai, ela não sai para um lugar pior. Ah, eu não vou sair do Agreste pro Sertão. Não, eu vou sair para um lugar melhor. Então eu saio do Agreste, eu vou para São Paulo, eu vou pro Pará, eu vou para lugares que tenham emprego, que tenham condições de vida um pouco melhor, tá bom? Então eles começam, ó, a buscar por trabalho, por novas oportunidades, por região com mais dinamismo econômico, tá? Por isso que é uma combinação. Eu tenho a necessidade de sair, mas eu preciso ir para um lugar melhor, tá? Esse mapa aqui, ó, é a participação da população não natural no total populacional do município. Então é o seguinte, ó, quem não era do município está vivendo aqui. Olha só o tanto de gente. Olha o Centro-Oeste. Olha a Rondônia lá em cima, ó. Essas áreas, galera, são áreas de extrativismo, de ouro, de minério, de carvão. Então as pessoas, tem muita gente que vai para essas áreas para tentar a vida, tá? Para tentar ganhar a vida, tá? Chega a ser até maior que São Paulo, né? Essas coisas, tá bom? Vamos ver um pouquinho de algumas divisões aí. Por que as pessoas mudaram? Antigamente, pessoal, você tinha a variação dos povos nômades, né, e seminômades. Os indígenas viviam transitando no território. Mas nós tivemos algumas coisas aí que forçaram as pessoas. Por exemplo, ciclo do ouro. Quando encontrou ouro em Minas, nossa senhora, foi a febre do ouro. Todo mundo para Minas para buscar ouro. Tá? Quando encontrou ouro no norte do país, todo mundo busca ouro. Ciclo da borracha. Olha, a borracha tá dando dinheiro, vamos ser seringueiro. Vai todo mundo atrás da borracha. Então, cada vez que surge um ciclo novo, as pessoas começam a ir em grandes quantidades para aquela região, porque sabe que lá tá rolando emprego. É que nem chegar aqui agora e falar para vocês, galera, seguinte, hein? Lá no Acre, vocês conhecem o Acre? O Acre nem existe, diz que tem até dinossauro no Acre, tá? Lá no Acre, estão pegando jovem de 18, 16, de 16 a 20 anos para ganhar 30 mil reais por mês. É só chegar que já começa a trabalhar. Meu, vocês já não vão... Opa, eu vou pro Acre, quero ganhar uma grana, tô precisando, tal, pá, vou fazer minha vida, vou voltar rico. Todo mundo vai, até eu que sou tonto vou. Entendeu? Então, as pessoas vão atrás do emprego, vão atrás dessas melhorias. Tá bom? Essa saída das pessoas para melhoria
tem proporcionado algumas coisas. As pessoas começaram a deixar o campo e começaram a ir para cidades. Essa saída do campo para a cidade, pessoal, ela vai ter um nome. Ela vai chamar êxodo rural, tá? A história dos meus pais mesmo tá ligada a isso. Meu pai e minha mãe trabalhavam na roça, deixaram o campo para ir viver na cidade. Por quê? Foram atrás da indústria, da região industrial, de crescimento, de dinheiro, de melhoria de vida, tá? E eu acho que se vocês até perguntarem para os pais ou para os avós de vocês, vocês vão ouvir também essas histórias. Ah, eu vim do Nordeste porque eu queria um emprego melhor. Ah, nós saímos da roça, tal. Isso aí faz parte de toda essa questão do êxodo rural aí, tá bom? Além disso, nós temos as migrações aí, os fluxos migratórios internos, tá? Por exemplo, alguns fluxos migratórios na década lá 1950 a 2000. Olha só, muita gente saindo do Nordeste para São Paulo. Esse foi o maior fluxo. Muita gente saindo do Nordeste para o ciclo da borracha, para Rondônia. E muita gente indo para o centro, tá? Essa região do centro aqui, ó, Mato Grosso, o gado, ou também aqui, ó, construção de Brasília, certo? Essa foi aqui uma das principais, ó, entre 50 e 70. Entre 70 e 80 já mudou. Muita gente indo para São Paulo, algumas indo para o Acre, muita gente ainda indo para Rondônia, tá? Brasília aqui, ó, o centro já diminuiu um pouco mais. Aqui muita gente indo para o Paraná, muita gente do Paraná indo para Santa Catarina, já são fluxos menores, tá bom? Depois, ó, esse aqui é um mapa, ó, do fluxo de 1950 a 2010, tá? Conhecido aqui, ó, eles vão chamar de Marcha para o Oeste, porque muita gente começa a ir para o Mato Grosso, muita gente começa a ir para Rondônia. Gente, olha só esse movimento aqui, ó, do Rio Grande do Sul, ó, para o Mato Grosso, tá? Porque as pessoas começam a ir plantar. Mas, ó, sempre um fluxo muito grande para São Paulo, do Sul para São Paulo, do Nordeste para São Paulo. Olha o tanto, de todos os estados nordestinos vem gente para São Paulo, tá? Alguns para o Rio. Então as pessoas, ó, estão sempre se movimentando, sempre movimentando aqui dentro do território, tá bom? Mas isso tem um problema, gente. Pra gente terminar, isso vai ter um probleminha. Porque o imigrante, quando ele chega, o migrante, quando ele chega numa região, ele tem um problema, ele tem um desafio muito grande. Porque nem sempre ele tem a formação ideal para viver nesse lugar. E aí, o que começa a acontecer? O texto fala que ele começa a ter duras provas na vida. E eles começam a encontrar problema. O primeiro problema é encontrar moradia. O cara já chega aqui, ele chega na cidade grande, vai morar onde? Ele vai comer o quê? Ele vai trabalhar onde? Então essas pessoas, essas populações, elas já começam a habitar favelas, a morar nos cortiços na cidade e a arrumar subemprego. Tá? O que é o subemprego? É aquele emprego que não tem carteira assinada, é aquele cara que fica no farol segurando uma placa de condomínio, é aquele cara que é o vendedor de rua, que é o marreteiro, que é o cara que vende fruta no centro, que é o cara que fica ali na Santa Efigênia. Pois não, moço, o que o senhor quer, moço? Desbloquear a televisão e tal. Esse pessoal, eles não têm, eles vão viver em condições precárias. Ó, ele coloca aqui, ó, são obrigados a acertar trabalho em condições muito precárias, ou mesmo a serem envolvidos em redes de aliciamento de imigrantes, sendo conduzido ao trabalho análogo ao escravo, ou seja, parecido ao trabalho escravo. Além da precariedade no trabalho e das condições de vida, o preconceito também é uma realidade vivida pelos imigrantes. Muitas vezes o grupo de imigrantes chegam às cidades em desenvolvimento e não encontram empregos formais, nem a oferta adequada de um serviço, ficando sujeito ao subemprego, à pobreza e à péssima situação de moradia nas grandes cidades. Então esse é um problema muito grande aí das pessoas que estão vivendo aí nas cidades, tá bom? Galera, tem mais algumas atividadezinhas para vocês responderem aqui, tá? Não se esqueçam de fazer essa segunda sequência de atividades, tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou fazer uma live para a gente tirar umas dúvidas, tá? Praticamente a gente está terminando, depois eu vou fazer uma revisãozinha na semana que vem para vocês, para a gente já ir para a prova, tá bom? Então, um abração para vocês aí.
E aí, galera do segundo, gostaram do vídeo, gostaram da aula? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu queria passar para vocês, tá bom? A gente praticamente já tá terminando. Na semana que vem, talvez eu faça um videozinho de revisão aí para vocês antes da prova, tá? Acho que pro começo da semana dá para fazer uma revisãozinha antes da prova, pra gente já chegar na prova bonitinho, tá bom? Eu ainda não sei como é a prova. Ah, outra coisa, nós vamos fazer uma live agora na próxima aula, tá bom? Já daqui uns dias eu coloco o link para vocês. Mas aí a gente vai conversar um pouco mais sobre a prova, como vai ser essa prova e tal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí, boa semana para vocês, tá?